Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, todas as coisas são vossas. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. 1 Coríntios 3, versos 21 a 23. Parece que havia, de acordo com o contexto aqui, uma espécie de divisão dentro da igreja de Corinto. Gente fazendo campanha política em favor de Paulo, de Apolo, de Cefas, discutindo preferências pessoais entre os pregadores da palavra de Deus. Imagina se alguém dizendo: só vou à igreja no dia que o Apolo for pregar, porque o apóstolo Paulo é muito teológico e o Pedro é muito legalista. Eu gosto de ouvir palavras só de encorajamento. Isso se parece com alguma coisa que você conhece nos dias de hoje? Já ouviu algo assim em alguma igreja que conheça? Isso lhe é familiar? Então, é muito familiar mesmo. É muito comum dizer: eu prefiro o pregador fulano de tal. Eu não gosto das mensagens do pregador cicrano. Eu fico muito incomodado quando vejo o pastor N pregando, porque ele é muito prolixo. O apóstolo Paulo chama isso de carnalidade. Quem age assim é carnal e não entendeu ainda que nós todos somos servos de Deus, pertencemos a Ele e Ele faz conosco aquilo que Ele achar melhor. Podemos fazer muita coisa na igreja, mas nada é nosso. Tudo vem de Deus, tudo pertence a Deus, tudo é para Deus. Aquele que prega, aquele que ouve, aquele que canta, o que batiza, o que é batizado, todos fazem alguma coisa, mas o nosso Deus é um só, e todas as coisas feitas são para Ele, porque pertencem a Ele. O próprio apóstolo Paulo testemunha sobre essas coisas em 1 Coríntios 3,9, quando ele diz: porque somos cooperadores de Deus, e vós sois a lavoura. Os discípulos, os apóstolos, os bispos, os líderes da igreja, os quais o Senhor chamou para caminhar junto com a igreja, dando para ela a direção espiritual que ela necessita, são cooperadores de Deus. Deus os designou, Deus os chamou para essa obra. E diante disso, nós temos que entender que a graça do Senhor é que atua de maneira especial. Não se pode escolher aquele que vai fazer ou deixar de fazer na obra do Senhor. Nós somos santuários do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 3,16, a palavra de Deus diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito, o Espírito Santo, habita em vós? A gente pode concluir que na igreja do Senhor Jesus Cristo, todos são dele. Todos são dele. E nós também devemos concluir que se todos são de Deus, então não existe essa história de o pastor tal prega melhor do que o pastor fulano e é mais espiritual do que o pastor ciclano. Quem cultiva tais atitudes como essa, é carnal, está julgando a igreja, julgando os servos do Senhor e age contra o Espírito Santo e a unidade da igreja. Isso provoca o que chamamos de divisão na igreja do Senhor Jesus Cristo. Sinceramente, você vai dizer que nunca fez isso? É hora de corrigirmos essas atitudes. Porque se mantermos essas atitudes ao longo da nossa vida, dentro do contexto da igreja, nós estaremos agindo contra a vontade de Deus. E se estivermos agindo contra a vontade de Deus, então estamos em pecado.
em pecado contra o próprio Deus, em pecado contra o nosso irmão e em pecado contra a Igreja de Jesus Cristo. Nem eu nem você podemos dizer: eu prefiro fulano, ou eu gosto mais do cicrano. Eu prefiro a igreja tal, ou eu gosto mais da igreja beltrana, porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Nós todos somos a igreja e pertencemos a ela. E a igreja do Senhor Jesus Cristo é universal. Fazemos parte dela. Então é tempo de refletirmos sobre o nosso posicionamento diante dessas coisas e nos lembrarmos que todas as coisas são nossas, mas nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Sendo assim, estamos todos no mesmo barco, independente daquilo que gostemos ou não, da igreja que frequentemos ou não. Lembre-se disso, todas as coisas são vossas, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Não diga, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Diga sim, eu sou de Cristo, e Cristo é de Deus. Assim sendo, eu pertenço à igreja do Senhor Jesus Cristo, e eu quero servir a Ele na igreja aonde eu estiver. Deus abençoe você, sua família, seu dia, sua saúde, sua vida, seu trabalho, e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você no dia de hoje. Amém.